Queridos irmãos e irmãs, hoje, no 5º domingo do tempo comum, a liturgia nos propõe, tanto pela primeira leitura do profeta Isaías, o Salmo, o Evangelho e a segunda leitura nos propõe um tema que pode ser expresso pela frase: a grandeza de Deus e a pequenez do homem. Vamos repetir? A grandeza de Deus e a pequenez do homem. Por que, Padre? Por que a liturgia nos propõe este tema? A grandeza de Deus e a pequenez do homem. Exatamente porque já a partir da primeira leitura de Isaías, o profeta tem esta visão. E ele vê o Senhor sentado num trono de grande altura. Pronto, já começou. Não é qualquer trono. É um trono de grande altura, para expressar a grandeza daquele que está sentado no trono. E o que mais? Neste trono de grande altura está sentado aquele que tem serafins ao seu lado e que o seu manto se estende por todo o templo. Então vamos fazer esse esforço com a nossa imaginação de com Isaías ter essa visão. Dentro do templo, no trono de grande altura, aquele grande Deus, aquele grande, como a própria palavra vai dizer, Senhor, com um manto grande também, que se estende pelo templo todo, e que tem aos seus pés os serafins, ao seu lado. Esses serafins têm 6 asas. Eles exclamam. O que eles exclamam? Os serafins exclamam: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está repleta de sua glória. Então, se trata daquele que é santo 3 vezes e que tem a terra inteira repleta de sua glória. Veja a grandeza desse Deus. Diante dessas vozes, desses anjos, começa a haver um grande tremor. As portas começam a tremer, as dobradiças das portas vão tremendo também, e o templo se enche de fumaça. Essa é a visão de Isaías. Então, de Isaías, vendo tudo isso, diz: ai de mim, estou perdido, sou apenas um homem de lábios impuros, mas eu vi com meus olhos o Rei, o Senhor dos exércitos. Então, quem é este que está no trono, neste grande trono alto? É o Rei, o Senhor dos exércitos. E aí os serafins vão voando, batendo as asas, e vêm com a brasa na mão, tirada do altar, e toca o lábio do profeta, dizendo: assim que isto tocou os teus lábios, desapareceu a tua culpa, e o teu pecado está perdoado. Ele ouve ainda uma voz do Senhor que diz: quem enviarei? Quem irá por nós? E ele responde: aqui estou, envia-me. Então nós estamos diante desta visão de Isaías, que estremece todo o templo, as portas ficam trêmulas, a fumaça é intensa dentro do templo,
O Senhor dos Exércitos está sentado num trono alto e tem os serafins ao seu lado que cantam e proclamam: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus dos Exércitos. Vejam a grandeza de Deus. A grandeza de Deus. E a pequenez do homem? Já podemos vislumbrar essa pequenez quando o profeta reconhece que é um pecador e diz: ai de mim, estou perdido, sou apenas um homem de lábios impuros. A pequenez do homem. Mas ele diz também: eu vi com os meus olhos o Rei. São Francisco, eu falava ontem na homilia, porque era a mesma leitura, ontem à tarde, ontem à noite. Eu falava que São Francisco é muito conhecido por uma frase que o fazia entrar em êxtase, quando ele meditava a grandeza de Deus e a sua pequenez, a santidade de Deus e o seu pecado. O que Francisco dizia, São Francisco? Quem sou eu e quem és tu? Quem sou eu e quem és tu? E São Francisco realmente, neste extasiamento pela grandeza de Deus e pela sua pequenez, entrava neste êxtase, como que algo saísse, como se ele saísse de si mesmo e se elevasse a Deus, o transcendente. O salmista, reconhecendo a grandeza de Deus, diz que vai cantar diante dos anjos de Deus ao Senhor. E no templo do Senhor vai se prostrar diante deste Deus. Este Deus que o salmista reconhece como a glória do Senhor é grandiosa. Veja a grandeza de Deus também no Salmo. Como a glória do Senhor é grandiosa. Os reis de toda a terra hão de louvar-vos. Quando ouvirem, Senhor, vossa promessa, hão de cantar vossos caminhos e dirão: como a glória do Senhor é grandiosa. A grandeza de Deus. Meus irmãos, Deus é muito maior do que tudo aquilo que nós podemos pensar dele. Nós não temos como imaginar a grandeza de Deus na sua exatidão. Nós não temos como calcular essa imensidão de Deus, porque tudo aquilo que a gente pensar acerca de Deus ainda é pouco para aquilo que ele verdadeiramente é. E aí eu vou já para o Evangelho de hoje, o capítulo 5, o início do capítulo 5 do Evangelho de Lucas, aonde o evangelista narra que Jesus estava aonde? Naquele mar, naquele lago chamado Lago de Genezaré, também conhecido como Lago de Tiberíades, Mar da Galileia, o maior lago de Israel, o lago abençoado, onde o povo de Deus vai saciar a sua sede. Aquele lago imenso, aquele lago que tem mais de 21 quilômetros na parte mais longa, 13 quilômetros de largura. Ele tem mais ou menos o formato de um coração. Se você olhar do satélite, o lago de Genezaré, o mar da Galileia, onde Jesus andou sobre as águas, aquele mar, ele parece um coração. E ele verdadeiramente é um coração, onde a água doce, é um mar de água doce, sacia a sede do seu povo. Jesus vivia em torno daquele mar. Cafarnaum era na beira daquele mar. Aquele mar que não tem ligações com os outros mares, por isso é chamado lago, mas tem 43 metros de profundidade na sua parte mais funda. É muita coisa.
É mais do que esses edifícios aqui, perto de nós. É bem profundo. E por isso, muitas vezes, quando o vento era forte, formava ondas. Jesus, muitas vezes, acalmou as ondas do mar da Galileia. E aqui, hoje, no capítulo 5 do evangelista Lucas, Jesus está ali na margem e a multidão vai apertando Jesus ao redor dele para ouvir a palavra de Deus. E o que Jesus faz? Jesus vê 2 barcas paradas e os pescadores que iam desembarcando estavam já lavando as suas redes. Jesus então subiu na barca que era de Simão Pedro, e pediu a Simão que se afastasse, fosse mais para dentro, para que ele pudesse fazer o quê? Ensinar as multidões. Da barca, Jesus, com o povo todo na beira do lago de Genezaré, Jesus, falando alto, porque não tinha microfone naquela época, né? Com certeza usando as técnicas daquela época, o sentido do vento era favorável, certamente. Ele falava e todos ouviam. Jesus falava forte, ensinava a palavra de Deus, pregava a palavra de Deus. Então, Jesus termina de pregar, se senta na barca e continua ensinando as multidões até terminar de falar e mandar Pedro avançar para as águas mais profundas. Vamos lá para o meio do mar de Tiberíades, de Genezaré. Vamos lá para o meio do mar da Galileia. Vamos lá nas profundezas. 43 metros de profundidade. É muito fundo. Vamos para lá. Vamos para lá, lancem as redes para a pesca. Simão diz: mas Senhor, mestre, nós fizemos isso a noite inteira, trabalhando lá no meio do mar. Não pescamos nada. Mas em atenção à tua palavra, vou lançar as redes. Aqui está a grandeza de Deus e a pequenez do homem. Daqui a pouco Pedro vai expressar mais ainda a sua pequenez. Pedro obedece à ordem de Jesus porque sabe que Jesus tem uma palavra cheia de autoridade. Não, Pedro, não interessa. Você passou a noite pescando, mas eu quero que você vá agora. Lance as redes lá no alto mar. Pedro, então, atendendo a palavra do Senhor, vai lançar as redes. E o que acontece? Ele apanha tanto peixe que as redes vão se rompendo. Então fazem sinal a outra barca. Imagine gritando lá no meio do mar da Galileia: traz a outra barca, nós estamos aqui afundando, a nossa rede está rasgando. Não tinha microfone, né? Venham, naquele silêncio, aquele vento. Venham, tragam, tem muito peixe aqui. Então os companheiros vieram. Quando chegaram, as 2 barcas ficaram cheias a ponto de afundar. A grandeza do milagre de Deus. Deus é grande. Deus é maior do que tudo que nós possamos pensar ou imaginar. O milagre da multiplicação dos peixes também foi um grande milagre, quando Jesus alimentou a tantos. Aqui Jesus multiplica a pesca. Esta é a pesca milagrosa. Quando Pedro vê tudo aquilo, a pequenez de Pedro se atira aos pés de Jesus e diz: Senhor, afasta-te de mim, que sou um pecador. O profeta disse o quê? O que o profeta disse? Eu sou um homem de lábios impuros. Ai de mim. O que Pedro diz? Senhor, afasta-te de mim, eu sou um pecador. O espanto se apoderou de Pedro e de todos os seus companheiros,
por causa daquela pesca milagrosa. Os outros, Tiago e João, que eram sócios de Simão, ficaram também espantados, maravilhados. Jesus então disse: não tenhais medo. Diante desta pesca milagrosa e desse exercício de memória, de imaginação que nós fizemos, fazendo esta meditação da palavra de Deus, nós também queremos dizer hoje: Senhor, afasta-te de mim que sou um pecador. E Ele vai dizer: não tenham medo. E dá uma missão a Pedro e aos seus, e a nós: de hoje em diante, tu serás pescador de homens. Pescador não mais de peixes, mas agora que eu fiz o milagre, e tu viste que eu posso fazer milagres grandiosos, eu te dou a graça de pescar homens, almas para Deus. O zelo pela pregação e pela salvação das almas deve tomar conta do nosso coração neste domingo. E aí vamos para a última meditação da segunda leitura da carta de São Paulo aos Coríntios, onde ele diz: eu vos transmiti aquilo que eu mesmo recebi. Jesus, segundo as Escrituras, Cristo morreu, foi sepultado e ao terceiro dia ressuscitou, segundo as Escrituras. Apareceu a Cefas ou Kefas, que quer dizer pedra, Pedro. Depois apareceu aos 12. Mais tarde, apareceu a mais de 500 pessoas de uma só vez. Depois apareceu a Tiago, depois apareceu aos apóstolos juntos. Por último, apareceu também a mim. Último, pequeno, como a um abortivo. É isso que vos tenho pregado, diz São Paulo. Meus irmãos, o Senhor apareceu a Pedro, aos 12, a mais de 500 irmãos. Jesus apareceu vivo a mais de 500 pessoas naquela época. Hoje, a gente sabe que existem aparições marianas, né? E as aparições marianas também são muito fortes, muito chocantes, mexem muito com a gente. Na época que Nossa Senhora começou a aparecer em Medjugorje, não só os videntes que receberam as mensagens, é claro, de maneira diferenciada, e até hoje, dos 6, 3 deles veem Nossa Senhora todos os dias, recebem as mensagens. Uma das mensagens é publicada no dia 25 de cada mês, a mensagem que a Mária recebe na sua casa, no seu lidar de casa, nos seus trabalhos, ali na hora do terço, ela em meditação, sozinha ou com a família, ou com algum amigo, vê todo dia 25 Nossa Senhora deixa uma mensagem para o mundo. Na época que Nossa Senhora começou a aparecer em Medjugorje, dizem que muitas pessoas da cidade viram Nossa Senhora. Viram só naquele dia, não viram mais. Depois só os videntes ficaram vendo e recebendo as mensagens. É assim. O grande Deus se revela aos pequenos. É assim hoje. Deus nos escolheu pequenos para se manifestar a nós. E não duvidemos desta grandeza. Não façamos medidas pequenas para este Deus grandioso. Alarguemos o nosso coração com coragem diante de um mundo medroso. Homens corajosos porque são cristãos e acreditam na grandeza de Deus, na sua pequenez. E dizem ao mundo de hoje, onde homens medrosos faltam perder a sua fé, só faltam perder a sua fé e a sua esperança,
Não tenhais medo. Não tenhais medo. Deus é grande. O homem é pequeno, mas Deus se revela ao homem. O profeta diz, mas eu vi o Senhor. Pedro disse, eu lanço as redes ao mar. Na tua palavra eu lançarei as redes. Que Nossa Senhora, nossa mãe na fé, ela que não teve medo em nenhum momento da sua vida, ela que se manteve de pé e acreditou sempre, nos ajude a viver coerentemente a fé neste Deus grandioso que ama incondicionalmente o homem tão pequeno. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.